Olá, irmãs e irmãos. É com alegria que me dirijo a vocês, saudando a todos, pedindo ao bom Deus que todos estejam bem e que essa mensagem vos alcance todos bem. Nós estamos hoje no dia 12 de maio e este é o dia do enfermeiro ou da enfermeira. Por isso eu quero começar essa manifestação com um grande abraço para todos os enfermeiros e enfermeiras, especialmente nesse tempo de pandemia, que estão na luta de frente para proteger dessa pandemia. E a nossa oração é de que o bom Deus guarde e proteja a todos. Bom, eu me dirijo a vocês lembrando o seguinte: desde o ano de 2014, aqui na nossa comunidade evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre, nós temos desenvolvido um plano de leitura bíblica programada. E o objetivo é a leitura de um capítulo da Escritura Sagrada a cada dia. E seguindo esse programa, nós já lemos praticamente toda a Bíblia, com exceção de alguns livros do Antigo Testamento. Embora livros do Novo Testamento, alguns já foram lidos várias vezes. E paralelo ao programa de leitura bíblica, estamos desenvolvendo uma outra atividade chamada Compartilhando. Ela acontece aos domingos antes do culto, quando os interessados se reúnem para compartilhar e aprofundar as leituras bíblicas da semana. Esses têm sido momentos enriquecedores. Bom, só que não podemos nos reunir neste momento. Por isso, também nos utilizamos das mídias para, pelo menos uma vez por semana, comentar o nosso programa de leitura e apontar para as leituras bíblicas da semana. Nós já lemos no decorrer do ano de 2020 o livro de Provérbios, lemos a Epístola de Paulo aos Romanos, lemos Evangelho de Marcos, a Epístola aos Hebreus, o Evangelho de João e atualmente estamos lendo as Epístolas de Paulo. Na verdade, relendo as Epístolas de Paulo. Na última sexta-feira começamos com 2 Coríntios. Então eu quero nesse momento dar alguns destaques sobre a Epístola de Paulo aos Coríntios e concluir com uma breve mensagem. Pois bem, a igreja de Corinto não era uma igreja muito fácil. Ela convivia com muitos problemas. E o apóstolo, nas suas epístolas, ele trata destes problemas. Na primeira epístola, por exemplo, Paulo aborda a questão das divisões que havia na igreja. Depois, ele orienta sobre casamento, sobre divórcio, sobre a vida conjugal. Ele orienta sobre a celebração da Santa Ceia. Ele orienta a igreja sobre o uso dos dons espirituais, mencionando o dom maior, que é o dom do amor, 1 Coríntios capítulo 13, e também dá destaque ao capítulo da ressurreição, 1 Coríntios 15. E Paulo descreve a ressurreição de Cristo como garantia da nossa ressurreição. Já na segunda epístola aos Coríntios, Paulo trata de questões mais pessoais. Havia problemas na igreja de Corinto, grupos que não o aceitavam como apóstolo, e por isso Paulo defende sua autoridade apostólica. Além disto, ele também orienta sobre como tratar irmãos que andam no erro. Ele anima a igreja a ofertar. Os capítulos 8 e 9 são grande incentivo para que os cristãos compartilhem ajuda com os mais necessitados. E ele fala também dos seus próprios sofrimentos. Então é mais ou menos isso que nós temos nas duas epístolas aos Coríntios. Então fica aqui o desafio, relembrando, de hoje, 12 de maio, até a próxima segunda-feira, vamos então ler os capítulos 5 até o capítulo 11. E mesmo você que não é membro da nossa comunidade Cristo, participe desse programa conosco. Pois bem, eu agora quero terminar com uma breve mensagem.
tirada do primeiro capítulo de 2 Coríntios, uma mensagem muito própria para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Eu leio 2 Coríntios 1, versos 3 e 4. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Observem que o apóstolo começa adorando a Deus. Bendito seja Deus. E depois ele chama Deus de Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Sem dúvida, palavras que qualificam muito bem o nosso Deus. Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Pois bem, na sequência, o que faz o apóstolo? Ele mostra que esse Deus de consolação, ele nos consola em todas as nossas aflições. E então ele aponta para a ação da igreja, dizendo que nós agora podemos consolar os outros com o mesmo consolo que nós recebemos do nosso Deus. Que desafio bonito para esse tempo. Ser consolado por Deus e então com essa mesma consolação consolar os outros que estão em aflição. E ainda falando da sua situação pessoal, o apóstolo continuou dizendo: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar com vida de lá. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. E aí ele conclui dizendo: Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós que temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Vejam ou observem o conteúdo e a importância destas palavras para o tempo de hoje. O Pai de misericórdia e Deus de consolação tem nos consolado, nos fortalecido e nos animado em nossas aflições, necessidades e preocupações, para que agora nós possamos animar e encorajar aqueles que vivem e passam pelas mesmas necessidades e aflições. E ele ainda conclui dizendo: enquanto vocês oram por nós. Eu acho, irmãs e irmãos, aí está o nosso grande desafio neste momento. Confiar não em nós mesmos, mas naquele que tem autoridade sobre todos os problemas e que ressuscita os mortos. Ser consolado por ele em nossas aflições, buscar dele o consolo e a segurança, para então também poder consolar os outros e orar uns pelos outros. Que Deus nos abençoe nesse desafio. Um grande abraço. Até a próxima semana.